Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui no programa Pontuando, nós estamos com uma ideia muito interessante. A revista Piauí, de outubro de 2024, quer dizer, logo no início do mês agora, essa revista está aqui com uma reportagem muito interessante que chama O Complexo, tá? Então, no nosso vídeo podcast aqui, nós vamos falar sobre o que você vai conhecer do SUS, e é o que se refere. Essa é a parte 1, dessa matéria, O Complexo, e aqui está dizendo o seguinte: essa é a primeira reportagem de uma série que a Piauí publicará nas próximas edições. Então essa é a primeira. Talvez eu leia outras que acharem interessante, eu ainda não sei, Teria que ter uma regularidade de compra da revista. Resultado do trabalho de uma equipe formada por 12 profissionais. O Complexo traça um amplo panorama sobre uma das maiores conquistas da democracia brasileira, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, na primeira parte, Antes e Depois, é o título, quer dizer, a primeira parte dessa reportagem que vai chamar de O Complexo, e nós não sabemos se eu farei a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, eu não sei quantas partes serão. Mas você pode fazer a sequência lendo a reportagem O Complexo, parte 2, 3, 4, na revista Piauí diretamente. Essa aqui é para chamar a atenção, eu acho muito importante nós falarmos sobre o SUS. Por quê? Porque o SUS, aqui no Brasil, ele tem sido elogiado como sistema de saúde, até pelo Bill Gates. O Bill Gates fez uma consideração dizendo que, conhecendo o SUS, ele disse que todo país do mundo deveria ter um SUS. Então, vamos ler essa primeira parte para a gente poder entender. A reportagem aqui, essa primeira, é do Rodrigo de Oliveira Andrade. Como ele disse que são 12 profissionais, acredito que as próximas sejam de outras pessoas. Bom, vamos começar a ler para o podcast não ficar muito grande. Em 1938, a cidade de Belterra, no Pará, inaugurou seu primeiro hospital. Tinha uma estrutura moderna com esquadrias, 40 leitos, farmácia, aparelho de raio-x, sala de cirurgia. A 300 quilômetros dali havia um hospital ainda maior na cidade de Fordlândia, com 125 leitos, 2 alas de dormitório, sala de cirurgia, radiologia e laboratórios farmacêutico e bacteriológico. Belterra e Fordlândia era um caso raro. No fim dos anos de 1930, além dessas 2 cidades, apenas Santarém e Belém, capital de um estado do tamanho de 2 Franças, que é o estado do Pará, Belém, dispunha de instituições com serviço de saúde. Então, Belém, capital do Pará, o Pará, que é do tamanho de 2 Franças, era, em 1930, no fim de 1930, essas 2 cidades, era um caso de raridade, por causa de ter o que tinham em termos de saúde. Muito bem. Belterra e Fordlândia foram criadas para abrigar trabalhadores no projeto do industrial americano Henry Ford, que nasceu em 1963 e morreu em 1947, para produzir borracha natural em larga escala na Amazônia e quebrar o monopólio da Grã-Bretanha e seus seringais no sudeste da Ásia. Além dos hospitais, as cidades ganharam casas, lojas, escolas, cinema, campo de golfe. Em Fordlândia, fundada quase 10 anos antes de Belterra, o fracasso foi rápido, com os fungos atacando as seringueiras, devorando a plantação. Em Belterra, o plano deu certo, até que no fim da Segunda Guerra Mundial surgiu a borracha sintética, mais barata que a natural, e a cidade perdeu sua fonte de prosperidade. Em 1945, Henry Ford desistiu do empreendimento
e devolveu as concessões de terra ao governo brasileiro. Belterra, então, com 7 mil habitantes, virou distrito de Santarém. 5 anos mais tarde, os últimos funcionários americanos da companhia Ford deixaram a cidade. Ficaram apenas os trabalhadores brasileiros, a maioria remanescente de quilombos e nordestinos que haviam fugido da seca. O Hospital Henry Ford, que nos bons tempos chegara a ter até 100 leitos, continuou funcionando a duras penas sob a administração do Ministério da Agricultura, até que em 1992, sucateado pela falta de recursos, foi desativado. Era a única instituição de saúde que atendia o distrito. Os brasileiros de Belterra ficaram alguns anos sem qualquer tipo de atendimento médico. Quando precisavam de algum cuidado, tinham de se deslocar até Santarém. O servidor público José Cléo Moreira dos Santos, de 60 anos, recorda-se bem das dificuldades da época. A gente não ia ao médico porque não tinha médico aqui. Só alguns funcionários do antigo hospital que ficaram na cidade depois que ele fechou. Alguns até nos atendiam em suas casas, mas se fosse algo grave ou urgente, tinha que dar um jeito de ir até Santarém. O problema é que a estrada era muito ruim. Naquele tempo, o percurso pela rodovia BR-163 podia durar até 2 horas. Em 1995, Belterra emancipou-se de Santarém. 2 anos depois, conseguiu construir seu primeiro posto de saúde com recursos de uma iniciativa relativamente recente, a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. O posto funcionava em uma casinha ao lado da Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua. 2 técnicos de enfermagem faziam um procedimento simples, como medir a pressão arterial, fazer curativo, cuidar de resfriados e pequenas lesões. Belterra tinha 10 mil habitantes a essa época. Em 2000, a cidade voltou a ter uma unidade hospitalar, o Hospital Municipal Dr. Ivaldo Mendes, com 24 leitos. É um edifício de alvenaria pintado de verde e branco, como quase tudo na cidade, com portas e janelas de madeira, uma ala de ambulatório, outra de emergência. Passou-se anos funcionando como universidade de saúde mista falei universidade. Passou anos funcionando como unidade de saúde mista, oferecendo serviços de atenção básica e de média complexidade, conta a enfermeira Edjane Medeiros Alves, de 51 anos, que é a atual secretária de saúde do município. Sem médicos, plantonistas, o atendimento no hospital muitas vezes era feito por telefone, com enfermeiros seguindo orientações que recebiam dos médicos do outro lado da linha. Hoje, com seus 22 mil habitantes, Belterra tem 9 postos de saúde, as chamadas Unidades Básicas de Saúde, as UBSs, que contam com 10 enfermeiros e 9 médicos generalistas, 6 deles vinculados ao programa Mais Médicos. Eles integram as chamadas equipes de saúde da família, composta ainda por técnicos de enfermagem e saúde bucal e agentes comunitários de saúde. Somente em fevereiro deste ano de 2024, o Hospital Dr. Ivaldo Moraes passou a contar com 5 médicos plantonistas. Até então, a cidade dispunha de 4 médicos nas áreas de cardiologia, ginecologia, obstetrícia e ortopedia, mas que iam ao hospital apenas uma vez por semana. A diferença entre o abandono do início da década de 1990 e a situação de hoje chama-se SUS. E, obviamente, que para 10 mil habitantes, digo eu, José Roberto, pode melhorar, né? O Brasil adotou diferentes modelos de sistema de saúde ao longo do século XX. Na década de 1920 havia as caixas de aposentadoria e pensões, as chamadas CAPs, que reuniam trabalhadores por empresas e eram financiados por patrões e empregados. Havia uma CAP para os empregados de um banco, outra CAP para outro banco e assim por diante. Na década seguinte surgiram os Institutos de Aposentadoria e Pensões, os IAPS, que passaram a reunir trabalhadores por categoria profissional. Havia o IAP dos bancários, dos comerciários e assim sucessivamente. Com uma novidade, além dos patrões e empregados, o governo também passou a financiar o sistema, encarregando-se de sua administração. Bom, essa estrutura voltou a ser alterada pela ditadura dos governos militares, 1964 até 1985,
que unificou todos os IAPs e APS, né, em um único órgão, o Instituto Nacional de Previdência Social, o antigo, não sei se vocês já ouviram falar, o INPS, né? O INPS substituiu o Instituto Nacional, substituiu a congregação de CAPs financiadas pelo governo, que era uma estrutura, que era uma política, a política pública privada até certo ponto, depois público-privada e depois substituída e encampada pelo Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. Com isso, todos os trabalhadores, professores, bancários, operários de todas as naturezas passaram a ter o mesmo sistema de previdência de saúde. E nos anos de 1970, os governos militares acabou com o INPS e criou o Instituto Nacional de Assistência Médica de Previdência, que era o INAMPS, introduzindo uma mudança inédita. Pela primeira vez, separou as ações de previdência e as ações de saúde. Quer dizer, começou a aparecer junto saúde e previdência. A previdência, nesses tempos anteriores, deveria ser um outro instituto que aqui não é mencionado. Bom, todos esses modelos, porém, tinham uma característica comum. Atendiam só os trabalhadores formais e seus dependentes. Somente os trabalhadores formais e seus dependentes, o que à época correspondia a menos de 30% da população brasileira. Olha só. Então, se você não fosse um trabalhador formal, você não era atendido, né? Você tinha que ter uma carteira de trabalho. Se você fosse um camelô, se você fosse uma pessoa que vendesse suco na rua, não tivesse uma carteira assinada, você não seria atendido. Muito bem. Quem não tivesse carteira assinada ou não fosse dependente de um trabalhador formal, tinha apenas duas opções. Pagava pelo serviço de saúde, né, se fosse em algum lugar, ou recorria às instituições de caridade, como, por exemplo, as famosas e conhecidas secularmente Santa Casas, né? As Santa Casas eram instituições filantrópicas, né? Muito bem. A Constituição de 1988, já encerrando o ciclo dos governos militares, mudou isso para criar o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, uma das maiores conquistas da democracia brasileira. Com o SUS, o atendimento de saúde no Brasil passou a ser um dever do Estado, gratuito e aberto a todos, empregados e desempregados, ou que tivesse um emprego informal, ou que tivesse um trabalho informal, né? Qualquer pessoa. Então, olha bem, a partir de 1988, com o Sistema Único de Saúde, que foi uma das maiores conquistas da democracia brasileira, o atendimento de saúde no Brasil passou a ser um dever do Estado, gratuito e aberto a todos, empregados e desempregados, sem distinção de qualquer natureza. É financiado pelo governo, pelas empresas e pelos cidadãos que pagam seus impostos. Para os brasileiros mais abastados, o SUS não faz diferença alguma. Para os assalariados com carteira assinada, fez alguma diferença, na medida em que eles oferecem serviços que seus planos de saúde não vão cobrir. Para os pobres e desempregados, fez toda a diferença, porque pode ser um mendigo caído no meio da rua, um desconhecido caído no meio da rua, até mesmo uma pessoa de quem você não sabe sequer a nacionalidade. Ele será atendido pelo Sistema Único de Saúde. Foram anos para se chegar até lá. As coisas começaram a ganhar impulso nos anos de 1960, com a criação do Departamento de Medicina Preventiva, o DMP, nas faculdades de medicina. A ideia era articular e incorporar as relações entre medicina, saúde e sociedade na formação de médicos, ampliando as perspectivas da saúde pública. Na época já se entendia que diferenças de renda, infraestrutura urbana, gênero, raça, além da própria forma como a saúde pública se organizava, eram fortes fatores decisivos para determinar quem ficaria doente e quem morreria, onde as doenças apareceriam e quem arcaria com as consequências econômicas disso. E dentro dos DMP, dos departamentos lá, de medicina preventiva, né, que se delimitará teoricamente o campo da saúde coletiva e onde começará a se estruturar o pensamento reformista que dará origem a uma nova agenda de saúde do Brasil, diz o médico sanitarista Paulo Buss, ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz. O ativismo político dos agentes envolvidos, a oposição ao regime dos governos militares, também foi fundamental para a compreensão de uma visão de saúde como dever do Estado, conceito que mais tarde seria incorporado à estrutura legal do SUS. Quer dizer, não era apenas uma questão ideológica, era uma questão técnica
depois que ela foi incorporada à estrutura legal, à Constituição do Sistema Único de Saúde. Paulo Buss conheceu de perto a saúde no Brasil antes do SUS, trabalhando em 2 hospitais, ambos no Rio Grande do Sul, quando era estudante na década de 1970. Naquele tempo, quem não tinha dinheiro para pagar os atendimentos era chamado de indigente. Olha só. Buss conta, os indigentes ficavam nas enfermarias, separados por alas dos que podiam pagar, onde eram atendidos por um médico e mais 4 ou 5 estudantes que faziam um por um os mesmos exames, conta. Os indigentes, na realidade, eram usados no treinamento de jovens médicos, meu Deus. E havia essa noção de que eles tinham que retribuir o atendimento gratuito que estavam recebendo e que seus corpos valiam menos do que daqueles que pagavam, né? Esse era o entendimento implícito, né? Muito bem. Na década de 1970, durante o chamado milagre econômico dos governos militares, o país era um grande celeiro de doenças. As péssimas condições de vida nas áreas rurais e nas regiões metropolitanas resultavam em altas taxas de mortalidade. Entre 1972 e 76, mais de 1,4 milhões de crianças morreram no Brasil, o equivalente à população de Belo Horizonte na época, por causas estáveis associadas à desnutrição, à falta de saneamento, à difteria, coqueluche, tétano, poliomielite e diarreia. Com uma população de 90 milhões de pessoas, na época o Brasil tinha, né, 10 milhões padeciam da doença de Chagas, presente em 1.238 dos 3.951 municípios brasileiros, em 1977. A esquistossomose infectava 12 milhões do Pará ao Paraná. Em 47 cidades alagoanas, até 90% da população convivia com a doença. Esquistossomose. De 5 em 5 minutos surgia um caso novo. De meia em meia hora, um brasileiro morria de tuberculose. Muitos chegavam na emergência das Santas Casas ou hospitais universitários com a doença em estágio muito avançado. Lembra o médico Luiz Antônio Santini, que atendia indigentes no Hospital Antônio Pedro, ligado à Universidade Federal Fluminense, a UFF, em Niterói, no início de 1970. Bom, as crianças não tinham acesso a pediatrias, recebiam uma ou outra vacina em campanhas bissextas, organizadas sobretudo em períodos eleitorais. Lembro de ver crianças com pneumonia decorrente da infecção pelo vírus do sarampo e de ter operado jovens com obstrução intestinal causada por lombriga, problemas que poderiam ter sido evitados ou controlados na atenção básica da saúde se ela existisse à época, disse Santini. Trabalhávamos no limite com leitos extras instalados nos corredores para atender pessoas que não tinham para onde ir, o que dificultava as atividades de ensino e pesquisa, vocações dos hospitais universitários. Era essa a realidade da maioria, mas não a de todos. Também na década de 1970, a assistência médica financiada pelo governo militar teve sua maior expansão de leitos, cobertura e volumes de recursos. Mas a prioridade era investir em uma estrutura privada de assistência de saúde, com previdência financiando a construção, ampliação e reforma dos hospitais privados, e mantendo convênios para atender os trabalhadores formais, um quadro que virou fonte incontrolável de corrupção. Entre 1964 e 1974, o número de hospitais particulares saltou de 944 para 2.121, mais que o dobro, né? E houve forte expansão das faculdades privadas de medicina, cujos cursos desconheciam a realidade sanitária dos mais pobres, né? No final do governo do general-presidente Emílio Garrastazu Médici, que foi de 1969 a 1974, a ditadura, no caso o governo militar, apresentou suas primeiras fissuras e a realidade começou a aparecer. Com a rearticulação dos movimentos sociais, tornaram-se cada vez mais frequentes denúncias sobre a situação caótica de saúde pública e dos serviços previdenciários de atenção médica. Lembra o médico Jair Nilson Silva Paim, da Universidade Federal da Bahia, UFBA, que participou do movimento sanitarista, formado sobretudo por médicos e intelectuais de formação comunista, socialista e liberal, e originado
nos departamentos de medicina preventiva das faculdades de medicina, o movimento sanitário influenciou o mundo acadêmico e liderou a reformulação da saúde no Brasil. Na década de 1980, cresceu a contestação ao sistema de saúde governamental, com propostas para universalizar a saúde pública. Em meio ao processo de redemocratização do Brasil, do país no caso, lideranças do movimento sanitário passam a assumir postos chaves nas instituições responsáveis pelas políticas de saúde, conta Buss, mencionado atrás. Como expressão dessa nova realidade, convocou-se a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, quer dizer, a coisa começou a evoluir. Realizada em março de 1986 em Brasília, a conferência foi um sucesso. Reuniu mais de 4 mil pessoas e lançou as principais reformas sanitárias, subsidiando as discussões sobre um novo sistema. Em 1988, nasceu então o ambicionado SUS. Hoje, quase 4 décadas depois, o SUS é o sistema de saúde com o maior público potencial do planeta, a totalidade da população brasileira. Por isso que ele tem sido elogiado. Claro que a reportagem nem eu com muito menos competência, porque não sou da área médica, né, e sou apenas um pesquisador, mas vê-se que é um sistema elogiado em várias partes do mundo. Ele não se baseia apenas no que nós fizemos aqui, mas existem outros sistemas de saúde no mundo, né? Então, é um sistema, ele só não tem capital, né? Porque diz respeito à saúde no Brasil, a saúde não tem sido privilegiada, mas existe um sistema. Se aparecer um governo que realmente consiga destinar verbas do orçamento para a saúde, nós vamos ter um sistema de saúde muito bom no nível de Inglaterra, no nível de Canadá, porque ele é bem articulado. Vamos continuar lendo aqui. Então, hoje, há quase 4 décadas depois, o SUS é um sistema de saúde com o maior público potencial do planeta, a totalidade da população brasileira, que são, no caso, 212 milhões de pessoas. Ele supera o National Health Service, NHS, criado em 1946, que atende toda a população do Reino Unido, olha só, do Reino Unido. O Reino Unido não é só a Inglaterra, né? De 67 milhões de pessoas, e serviu como inspiração para a criação do SUS. E o SUS conseguiu superá-lo em atendimento. Embora 51 milhões de brasileiros tenham planos de saúde pagos por eles próprios, ou principalmente por seus empregadores, muitos recorrem ao SUS para determinados procedimentos, principalmente quando são muito caros ou não têm cobertura de convênios, como os transplantes. Na realidade, quando você entra dentro do hospital com o seu convênio e alguma coisa sai do controle do seu plano, você não deixa de ser atendido, você passa a ser atendido pelo SUS, né? No meio de uma cirurgia lá, é obrigado a fazer alguma coisa. Ninguém vai parar a cirurgia porque o convênio cobre só até certo ponto. Aquilo ali permanece, uma parte daquilo ali é automática, coberto pelo SUS. Bom, com o tempo o SUS tornou-se um serviço de estrutura gigantesca que inclui a maior parte dos partos, das consultas e dos serviços de emergência realizados no país. Só no ano passado o sistema fez 400 milhões de consultas médicas. Olha só, para uma população de 212 milhões de habitantes, ano passado, 2023, o SUS fez 400 milhões de consultas médicas, 27,1 milhões de consultas odontológicas, 12,4 milhões de internações, segundo números de Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O SUS cuida das pessoas antes do nascimento e depois de sua morte, com suas ações de vigilância sanitária no manejo dos corpos, como foi no caso da Covid, por exemplo, que o camarada não podia ficar exposto contaminando outras pessoas. Então os corpos eram manejados para locais adequados, de forma adequada. Um dos primeiros sucessos do SUS aconteceu na vacinação pública. Essa parte é muito importante, tá? Criado ainda no início de 1970, depois de uma campanha que erradicou a varíola, o Programa Nacional de Imunizações teve um começo tímido, mas em meados da década já passou a administrar rotineiramente um conjunto de vacinas contra tuberculose, sarampo, pólio, difteria, tétano e a coqueluche. Isso da década de 70 que ele está falando, ainda dentro do governo militar. Tá? Então, o Programa Nacional de Imunização já estava agindo desde os governos militares e continuou. Com a implantação do SUS,
o programa ganhou um enorme impulso, o programa de vacinação, que já era um sucesso, com campanhas de imunização em massa que transformaram o Brasil num exemplo internacional. É importante dizer isso. A gente não conhece as coisas brasileiras boas, a gente só conhece as ruins, que são os maus políticos, as más políticas, as influências dos poderosos e compra e corrupção, né? Mas nós temos capital humano aqui que são capazes de fazer a diferença. E essas pessoas não são grandes sábios e formados nas universidades mais espetaculares do mundo, não. São pessoas competentes da terra, gente bem intencionada, gente competente, gente capacitada, porque em todo lugar do mundo onde existe um ser humano existe competência. Não precisa de você ser branco de olho azul, nem ser europeu, ok? A gente não se elogia, porque a gente não sabe quais são as nossas virtudes. Nós só sabemos ou administramos, alguns até admiram, os nossos defeitos, né? Bom, continuando aqui. Apesar do descrédito irresponsável promovido pelo governo anterior ao governo atual, 2019-2022, contra as vacinas, o programa conseguiu manter sua credibilidade. Hoje, fornece 20 imunizantes, todos de graça para crianças, jovens, adultos e idosos. Existe uma campanha anterior a esse governo aí, e que campeou o mundo todo, que era a anti-vacina. Inclusive na Alemanha, em países bonitinhos, aí, lindos, maravilhosos e desenvolvidos. Primeiro mundo. Essa campanha, que inclusive bateu aqui no Brasil também, principalmente no governo desse infeliz, essa campanha, ela, falando contra as vacinas, ela foi responsável pelo retorno de algumas doenças que haviam sido erradicadas no mundo, inclusive aqui no Brasil, algumas que foram erradicadas. O Brasil foi elogiavelmente um país que conseguiu erradicar várias doenças históricas, centenárias, com a vacinação, tá? Bom, então vamos lá. Outro exemplo de sucesso se deu no ano de 1990. O SUS tornou-se pioneiro no mundo em garantir tratamento gratuito e acessível aos infectados pelo vírus da HIV. Nós somos elogiados, né? Elogiados por esse trabalho, fazendo com que a AIDS, até então considerada uma sentença de morte, passasse a ser uma doença controlável no Brasil. E fomos imitados por outros países. Aprovada em 1999, a Lei dos Genéricos incentivou a produção de fármacos no país, ampliou o acesso a tratamentos e reduziu o custo de medicamentos. O SUS também se tornou referência em transplante de órgãos. O sistema responde atualmente por 88% das cirurgias de transplante. Entre janeiro e setembro do ano passado, foram 6,7 mil, melhor resultado em 10 anos. E outra coisa, medicamentos contra doenças raras, quem dá, que são caríssimos, porque são pesquisas e produções de laboratórios estrangeiros, alguns medicamentos chegando aqui, injeções, ampolas de 120 mil, 90 mil reais, são pagos pelo SUS. Alguns garantidos já na lei, outros que a pessoa entra na lei e entra na justiça e acaba ganhando, porque prova que tem a doença, que é necessário, e existe similaridade de pagamento para outras doenças. Bom, então os especialistas são unânimes em considerar que a pandemia da Covid passada teria sido uma tragédia ainda maior. Foram 700 mil mortos sem o SUS. Durante a emergência sanitária, então, o presidente anterior fez sua campanha contra a vacina e o Ministério da Saúde teve 4 ministros durante a governança dele. Um deles foi um general que, em fins de 2020, deu uma declaração inesquecível. Ele disse: eu nem sabia o que era o SUS, mas estava lá chefiando ele. Mesmo assim, o sistema conseguiu, apesar disso, conseguiu exercer um papel fundamental. O sistema independente do ministro, ou dos ministros, vamos dizer assim, né? Ergueu dezenas de hospitais de campanha, abriu 3,2 mil vagas na unidade de terapia intensiva, as UTIs, em hospitais públicos e coordenou 3,6 mil equipes de serviço de atendimento móvel de emergência SAMU para socorrer e transportar doentes. Isso todos nós presenciamos, né? Talvez não saibamos dos números, mas presenciamos.
Para além das vacinas, dos remédios, dos transplantes da pandemia, o exemplo mais notável do SUS talvez seja uma iniciativa pouco conhecida pelos brasileiros que têm planos de saúde, que é a chamada Estratégia de Saúde da Família, considerada a porta de entrada do SUS. Criada em 1994 com o Programa de Saúde Familiar ou de Família e reformulada em 2006, a estratégia oferece atenção básica à população mais vulnerável que vive nas periferias dos grandes centros urbanos e nas áreas rurais remotas do Brasil. Conta hoje com um pouco mais de 61 mil equipes, compostas por médicos generalistas, enfermeiros, dentistas, auxiliares técnicos e agentes comunitários. Estes últimos, os agentes comunitários, responsáveis por cadastrar a população, inclusive aqueles em situação de rua, e lhes dar orientação básica de saúde, encaminhando quem necessite de algum atendimento às UBSs, Unidades Básicas de Saúde. Eles são os principais responsáveis por fazer com que o SUS chegue tão longe no Brasil, diz a pesquisadora Paty Fidelis de Almeida, da Universidade Federal da Bahia. Então, parabéns a esses agentes comunitários, tá? Essa Paty Fidelis de Almeida, ela estuda a organização e atenção básica em municípios rurais e remotos do país, porque senão nós não teríamos esse histórico. A gente sabe muito do que é ruim no país, mas não sabe do que é bom, até para estimular para que fique melhor ou se mantenha bom, para que ninguém desvie verba, para que ninguém corte verba desses setores. É importante isso, gente. Isso é ser brasileiro, poxa. A estratégia de saúde da família, hoje considerada mundialmente um exemplo de política pública da saúde, foi inspirada em uma experiência do Ceará que, no fim de 1980, no governo do tal de Tasso Gereissati, criou um programa de saúde preventiva para empregar uma população faminta atingida por uma seca devastadora e, ao mesmo tempo, combater os indicadores alarmantes de saúde infantil no estado. A experiência foi um sucesso. O programa contratou moradores de cada cidade e os transformou em agentes de saúde que viajavam de bicicleta, canoa e até lombo de burro para atender os mais vulneráveis. Em pouco mais de 5 anos, a mortalidade infantil no Ceará caiu de 102 para 65 por mil habitantes, ao passo que a cobertura vacinal saltou de 25% para 90% da população. Premiada pela Unicef, a iniciativa chamou a atenção do país, sendo mais tarde então adotada pelo SUS. Ok? Atualmente, a estratégia de saúde da família cobre praticamente todo o território nacional. Estima-se que esteja presente em 79,6% dos municípios brasileiros e alcance 140 milhões de pessoas. Com essa dimensão formidável, o programa teve uma participação importante na redução da mortalidade de crianças com menos de 1 ano. Entre 1994 e 2018, a taxa de crianças mortas antes de completarem 1 ano caiu de 43 para 12,4 por grupo de 1.000 nascimentos, segundo um estado que mapeou o impacto do programa com base em dezenas de artigos científicos. Estudo, desculpa. Em 2001 a 2016, entre 2001 e 2016, reduziu-se a taxa de hospitalização evitáveis de 120 para 66 em cada 100 mil habitantes. A expansão da estratégia Saúde da Família contou com a colaboração do programa Mais Médicos, criado no governo da presidenta Dilma Rousseff com o objetivo de levar profissionais para os rincões do país que nunca tiveram médico. A proposta teve forte oposição por parte da classe médica, mas gerou enorme benefício à população mais vulnerável. O programa Mais Médico ele contava com médicos cubanos, né? Hoje não necessariamente. Com mais médicos, a estratégia de saúde da família pôde criar 9 mil novas equipes entre 2013 e 2018, quando passou de 43 mil. A concentração de médicos nas capitais e zonas urbanas, porém, persiste. Quer dizer, os médicos ainda preferem ficar em capitais, zonas urbanas, né, em detrimento de lugares distantes. Mas foi criado o programa. Segundo o estudo Demografia Médica do Brasil 2023, o contingente de médicos dobrou nas últimas 2 décadas. Passou de 219.896 em 2000
para 562.206 em 2023. Mas não há uma boa distribuição. São Paulo, por exemplo, tem 3,5 médicos para cada grupo de 1.000 habitantes, índice recomendado pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. No estado do Pará, essa razão é de 1,1, que é a menor do país. Em Belterra, que nós iniciamos aqui a reportagem, em que pese a chegada de 6 médicos nas UBSs e dos 5 novos plantonistas do hospital, a proporção ainda é muito baixa, é de 0,8 para cada 1.000 habitantes. Quer dizer, nós precisamos de aumentar isso aí. Então, a quantidade de médicos ainda é insuficiente, motivo pelo qual o Mais Médico trouxe médicos de fora, um programa como esse Mais Médico com médicos cubanos, que foi feito na prefeitura de Nova York, foi feito num país como a Suíça, tá? Para não dizer que eram médicos que estavam doidos para fugir de Cuba, porque entra a questão ideológica no meio, que Cuba é um país atrasado, que não poderia ter médico com competência, que teria que fazer o revalida no Brasil. Tudo isso é bobagem ideológica. Os médicos eram ótimos, foram contratados aqui no Brasil com sucesso, foram contratados lá nos Estados Unidos, foram contratados em alguns países da Europa, inclusive Suíça e Holanda, onde se conclui que o resto é blá, blá, blá. Se a gente fosse um país sério, não se discutia essas bobagens. Bom, ideologias à parte, com essa briga deles serem cubanos, incentivou-se que alguns médicos fossem para os rincões mais afastados brasileiros. E parece que isso aconteceu até certo ponto, mas precisa de melhorar. Ok, vamos lá. Apesar dos avanços evidentes, o SUS ainda luta para se consolidar, porque ele depende, inclusive, de dinheiro, porque de inteligência, de boa vontade e capacidade de articulação, parece que ele tem, não é? Com o tempo, o sistema se cristalizou com o esteio dos mais pobres, enquanto as classes média e alta recorrem a planos privados para garantir assistência especializada, de maior qualidade ou de acesso mais rápido. A principal dificuldade tem sido garantir financiamento regular em volume suficiente. Financiamento trata-se de dinheiro. E por quê? O sistema nunca foi visto como prioridade nos gastos públicos, afirma Fabíola Sulpino Vieira, pesquisadora do IPEA. Ele é levado muito pela boa vontade dos agentes, dos médicos e dos enfermeiros, né? Que são pessoas de alma e coração. O resto, os políticos, os que vão passando, saindo e entrando lá, não têm ajudado. É por isso que nós precisamos estar, nós brasileiros, de qualquer especialidade, de qualquer classe social, precisamos de lutar por isso. É um patrimônio nosso. Quando falar que vai tirar dinheiro da educação, nós temos que falar um sonoro não. Tira de qualquer outro lugar, menos da saúde e da educação. Porque isso aí é o que faz o país ser um país. Quando você não tem doença no país, o país funciona melhor. Você tem menos gasto, menos custo. Por isso que a medicina preventiva é importante e por isso nós precisamos de médicos e médicos bem formados. Não precisamos de muitos médicos, nós precisamos de muitos médicos bem formados. Bom, a escassez de recursos tem um impacto enorme nos serviços oferecidos pelo sistema, sobretudo nos municípios mais pobres. Ainda hoje, Belterra sofre para manter seus estoques de medicamento nos seus 9 postos de saúde. O Ministério da Saúde nos repassa apenas R$8.000 por mês para a compra de fármacos. É muito pouco, gente. Não é suficiente para atender nossa demanda, diz Edjane Medeiros Alves, a secretária da Saúde. Tentamos complementar com recursos próprios, mas com a arrecadação aqui é baixa, nem sempre conseguimos. Claro, é uma cidade de pessoas pobres. Outro desafio nacional é garantir que a população tenha acesso a todos os níveis de complexidade no atendimento por meio de redes regionais de saúde. No desenho original, o SUS teria essas ramificações, mas só em 2011, mais de 2 décadas depois de sua criação, o território nacional foi dividido. Criaram-se 430 regiões de saúde. Em 2019, subiram para 450 regiões de saúde. Cada região abriga até 600.000 habitantes. O objetivo é coordenar as ações de saúde de modo a evitar sobreposição e garantir atendimento primário e especializado para todos.
Na prática, o que acontece é que a maioria das regiões de saúde é pouco estruturada e não tem os serviços que deveria ter, diz Arthur Aguilar, diretor do Instituto de Educação para Políticas de Saúde, os IEPS. Isso faz com que muitas pessoas tenham de esperar longos períodos para fazer exames e cirurgias ou precisem de ser transferidas para hospitais nas capitais. A médica Lígia Giovanella, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz, avalia que a regionalização está em processo, mas avança lentamente. É a constituição dessas regionais de saúde aí com 600 mil habitantes de cobertura. Segundo ela, secretários municipais de saúde se reúnem para organizar as ações da rede, mas há muitos impasses. Não existem governos regionais, né? Não existem governos regionais, exato. As competências para as ações de saúde são municipais, diz a pesquisadora. Quer dizer, muito pulverizada, né? Um comando muito pulverizado. É preciso que o Estado tenha a responsabilidade de fazer um SUS estadual, com base regional, em cooperação com os municípios. Claro, para alavancar. Em que pese as dificuldades, o SUS é uma joia. José Serra, um ministro da Saúde durante o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, costumava dizer que os brasileiros que mais reclamam do SUS são aqueles que nunca o usam. É verdade. Os pobres, dizia, certamente não estão plenamente satisfeitos, já que lidam com obstáculos notórios, mas são os mais gratos ao sistema. A visão distinta tem uma razão óbvia. Quem não usa o SUS só fica sabendo de sua existência nas notícias sobre longas filas, falta de medicamento, esperas intermináveis por cirurgias. Mas quem usa sabe a diferença real que ele pode fazer. Quer dizer, quem não usa, e o uso político disso aí, é para quem não usa, diz que é tudo uma porcaria. Mas quem usa sabe que não é. Tá? Muito bem. O enfermeiro Raoni Monteiro Licínio, de 36 anos, trabalhou por 4 anos na emergência do Hospital Dr. Ivaldo Moraes, em Belterra, na época em que não havia médico plantonista. Ele lembra com aflição desse período. Tínhamos que fazer procedimentos sem conhecimento ou experiência. Era muito estressante. Muito estressante. Qualquer erro podia piorar a situação de saúde do paciente, diz ele. Não se esquece, ele inclusive não se esquece do caso de um homem de uns 60 anos que se envolveram em um acidente com moto. Ele chegou andando no hospital com escoriações de dor de cabeça. Liguei para o médico que me orientou a fazer exames básicos e medicá-lo com analgésico antibiótico para evitar a contaminação das feridas. Enquanto era medicado, o paciente teve um mal súbito, né, e morreu. A família alegou que ele tinha alergia a um dos remédios, mas eu não me lembro de ter perguntado se ele tinha alguma alergia. Ele disse que não. Desculpa. Ele está falando que ele se lembra de ter perguntado, sim, se ele tinha alguma alergia, e o paciente que morreu disse que não. Conta o Licínio, né? Mais tarde, uma perícia constatou que a morte decorreu de traumas do acidente. Naturalmente, ele teve lá um êmbolo causado por um coágulo que se fez e que, enquanto ele estava andando, aquilo estava circulando no organismo. Hoje a situação melhorou, mas ainda é precária. Quando um paciente de Belterra precisa fazer um exame mais complexo, como ressonância magnética ou tomografia, ele é encaminhado ao Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, mantido pelo SUS, né? Em uma cidade pobre, com renda familiar média de meio salário mínimo, o custo de viajar até a cidade vizinha pode ser proibitivo. O cara não tem, às vezes, R$20, R$15 para poder fazer uma viagenzinha. É verdade. Já presenciei isso aqui na minha cidade, aqui em Juiz de Fora. Muito bem. A prefeitura não tem transporte, porque ela é pobre, né? Baixa arrecadação. A ambulância que leva cerca de 1 hora até Santarém presta um bom serviço, mas nem sempre resolve. Já tive pacientes grávidas que precisaram de uma cesariana de emergência e acabaram perdendo o bebê no caminho, lamentou a médica Aline Carim de Mello, de 44 anos,
que trabalha em uma UBS localizada na principal via de Belterra. Olha só, gente, é muito sacrifício, né? Mas existe isso, existe pobreza no Brasil. Um país rico como nós somos, existe pobreza, existe fome no Brasil. É impressionante ver isso acontecendo. E não precisa de ter ideologia, à esquerda, à direita. Basta você ser cristão, né? Basta você ser bom para você ver que é necessário melhorar isso. De tempos em tempos há um alívio, com a chegada de Zoé, uma ONG de São Paulo que visita Belterra com dezenas de médicos. Eles chegaram a atender 350 pessoas em uma única expedição e a fazer até 400 exames, entre eles ultrassonografia, colonoscopia e endoscopia, e realizaram algumas cirurgias como retirada de vesículas e hérnias. Os voluntários começaram a visitar Belterra em 2020, pouco antes da pandemia, e já estiveram na cidade 28 vezes. A ideia é que os pacientes atendidos em expedições passadas e que tiveram o diagnóstico confirmado possam ser tratados nas expedições seguintes, diz o cirurgião paulistano Marcelo Averbach, de 65 anos, um dos fundadores desta ONG. Hoje, Belterra tem 56 agentes de saúde que batem de porta em porta para coletar informações sobre a saúde das famílias. A técnica de enfermagem Elielza Oliveira, de 50 anos, está no ofício há quase 2 décadas. Visito 10 casas por dia, até 175 por mês, diz orgulhosa. Vejo se alguém ficou doente, se estão tomando remédio corretamente, se preciso passar com o remédio. O contato frequente com alguns moradores a transformou quase em um membro das famílias, ou de cada família. A Eli, como ela é chamada, e eles têm seu WhatsApp, eles ligam sempre para ela quando ocorre algum problema de saúde. Maravilhoso, né? Muitos devem a essa pessoa uma ilustre desconhecida que para mim é uma heroína. A Piauí, a revista, acompanhou uma das suas visitas no dia 19 de junho. Oliveira chegou às 11 da manhã na casa da cozinheira Marlene Souza Costa, de 49 anos. Junto com o marido, a sogra, um filho e um cunhado, ela preparava marmitas que venderia naquele dia. Mais tarde, Oliveira então perguntou sobre os exames ginecológicos da cozinheira, informou seu marido que a cirurgia no ombro ainda não tinha sido marcada e ele aguarda desde o ano passado, quando sofreu um acidente de moto. Despediu-se e continuou sua ronda, perguntando nas casas se havia algum doente e se alguém precisava de atendimento médico na UBS. E nunca esqueceu de orientar as famílias para reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados. Tá? Essa é ali a famosa Elielza de Oliveira, famosa lá, né? O maior desafio é garantir acesso à saúde para populações rurais que moram em áreas remotas, muito distantes dos centros de referência. Na Amazônia, os agentes de saúde e os médicos precisam de dar dose extra de boa vontade para atravessar as estradas de terra, muitas delas intransitáveis em temporadas de chuva e para se embrenhar em matas. Diz a agente Oliveira, a Elielza, né? Tenho colegas que vão tão longe em suas visitas que quando chegam na última casa do dia, já está tarde até para voltar para casa e acabam dormindo por lá mesmo. A médica Aline Karim Melo, da UBS da Avenida Principal de Belterra, também percorre muita estrada em seu trabalho. Formada pela Universidade Cristã da Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, ela chegou a Belterra em 2018 pelo programa Mais Médicos e ainda hoje atende uma vez por semana na UBS da comunidade São Jorge, pequeno vilarejo de 64 quilômetros do centro da cidade. E uma vez por semana, bem cedo, em uma viagem de carro de 1 hora pela BR-163. Atendia umas 50 pessoas, pacientes, né? Alguns depois voltavam comigo para Belterra para atendimento no hospital municipal. Já tivemos, inclusive, um caso em que um paciente faleceu dentro do carro, enquanto estávamos a caminho, diz ela. É uma situação dramática, mas seria muito pior sem o SUS. De fato, com o SUS, Belterra reduziu fortemente a taxa de mortalidade infantil, hoje 11,4 para cada 1.000 nascimentos, né, que é a taxa, controlou os casos de hanseníase, quase zerou os casos de dengue, virou um exemplo nacional de imunização infantil com vacina
para mais de 90% das crianças. Se tivessem nascido na década de 1970, quando não havia o SUS, algumas dezenas dessas crianças já teriam morrido e a situação do país seria pior. Pode melhorar, terminou aqui a reportagem. Pode melhorar? Com certeza. Vai melhorar? Depende do nosso esclarecimento. Gente, passa esse vídeo para frente. Eu li a primeira parte, vão ver outros. Provavelmente eu vou ver se consigo manter a regularidade e comprar a revista sempre para poder acompanhar o desenvolvimento. Achei essa matéria muito importante. Gente, muito obrigado. Desculpa o vídeo ter ficado tão longo, a reportagem foi grande. Desculpa os erros aí das falas. E até o próximo programa pontuando com algum assunto muito interessante. Muito obrigado. Passa esse vídeo para frente, compartilha, deixe seu like, deixe seu comentário. Até o próximo programa pontuando. Muito obrigado. Tchau, tchau.